Boa noite, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda quando chegares, e também pode ser boa tarde ou bom dia para ti, consoante o momento em que possas estar a assistir. Hoje, como sempre, vamos falar sobre, então, mais uma diferenciação, uma perspectiva, um ângulo. Se quiseres um filtro ou umas lentes também, são boas metáforas, para então olharmos melhor para a expressão criativa e autêntica de quem és e de como podes levar essa expressão ainda mais além, de como podes ser cada vez mais o comandante da tua própria vida, como podes sentir que estás a travar o bom combate, por assim dizer, dessa missão incrível e tão desafiadora quanto abençoada de fazermos o melhor que podemos com aquilo que somos. E hoje então vamos falar sobre os géneros. Os géneros, e como diz aqui a frase de apoio, vamos além de uma definição básica de géneros, que eu vou abordar muito sucintamente, para então nos centrar noutra definição que eu considero que é aquela que possa ser mais criativa para nos ajudar então a libertarmos mais e melhor da nossa história em diversas perspectivas. E então, os formatos e as vivências e de como os podemos usar para o nosso melhor, eu estou-me a referir precisamente aos géneros de história. Aos géneros de história. Que então são essas formas que servem de base à criação das narrativas, em especial nas criações artísticas, não só de literatura como de cinema, que nós assistimos. Os filmes dos blockbusters de Hollywood que assistimos nas salas de cinema e nas nossas televisões agora, mais até nos nossos computadores, através das plataformas de streaming digital, baseiam-se precisamente neste conhecimento, e este conhecimento não deve, na minha opinião, que tenha uma mentalidade um tanto ao quanto de Prometeu, digamos assim, não deve ficar restrita apenas para os criadores artísticos. E nós, se pegarmos em várias das ideias mais inspiradoras do desenvolvimento humano, e uma dessas ideias é a ideia de que devemos ser mestres criadores da nossa própria vida. E como dizia Suzuki, um mestre budista zen, a minha vida é a minha obra de arte, dizia ele. Eu tive o atrevimento de colar essa frase. Estou-me a lembrar numa avaliação de desempenho de um anterior empregador meu, e de ter o meu performance manager um tanto ou quanto surpreendido por ler aquela frase explícita ali na ferramenta que estávamos a usar para apoiar então essa revisão anual mais formal de desempenho, que na verdade devia ser bem mais célere e bem mais recorrente do que aquilo que era, mas são alguns dos temas, claro, que são comuns à vida das nossas organizações, nem sempre as prioridades do acompanhamento, do desabrochar, do desenvolvimento e da monitorização da melhor expressão dos colaboradores é atempada, já sabemos disso, e este então vamos para mais um dos ângulos em que isto pode ser útil para percebermos as dinâmicas, e penso que vamos ter aqui formas de o poderes entender. Porque então, vamos falar sobre géneros em múltiplas perspectivas. Mas vamos primeiro começar aqui pela perspectiva fundacional, que é a perspectiva que nós podemos chamar dos géneros biológicos. Sim, que então é essa perspectiva que sabe que natureza, pelo princípio da polaridade, nós basicamente então temos, pelo princípio da polaridade, uma prevalência de dois grandes géneros na natureza, o género masculino e o género feminino, isto para simplificar, com base de todas as outras criações que possam existir. Portanto, é da integração do princípio masculino com o princípio feminino que as formas se geram. E como é que isto condiciona a expressão do nosso melhor? Bom, condiciona a expressão do nosso melhor porque o formato da nossa vivência, evidente logo à cabeça, é o formato do género com o qual nascemos.
Embora, obviamente, hoje em dia, e nós sabemos disto, esta definição é considerada muito fluida em termos sociais e em termos daquilo que podem ser as nossas escolhas subsequentes relativamente, então, a esse género biológico. Mas, na essência, então, são dois os géneros fundacionais e é a partir dessa combinação que todas as outras formas se geram. E se nós levarmos em conta, em linha de consideração, então, que a biologia tem uma influência natural sobre a nossa conduta, sobre a nossa constituição biopsíquica, por definição, tem um determinado tipo de inclinação que é influenciada pelo nosso género, pré-socialização. Então nós também conseguimos reconhecer que, obviamente, isto vai traduzir-se e vai refletir-se em condições que são diferenciadas consoante o tipo de expressão que nós somos. Se somos homem ou somos mulher, na nossa sociedade nós sabemos que... mas eu estava a falar até antes da questão da sociedade. Mas indo para a questão da sociedade, acho que há uma aprendizagem importante a fazer, que é a aprendizagem de discernir o que é da socialização, da sociabilização e o que não é da sociabilização, e o que é pré-sociabilização, o que é biológico, o que é instintivo e que já está embutido na nossa natureza. E, portanto, fazer isto é ter a noção de que há coisas que, de facto, faz sentido que possamos enquadrar na sociabilização e há outras coisas que não faz sentido enquadrarmos na sociabilização, porque a nossa própria constituição de género, homem e mulher, nos traz determinado tipo de vantagens biopsíquicas muito próprias desse mesmo género. E isto é da evidência prática, experimental de vivermos em corpos diferenciados, e nós sabemos, nós vemos esse tipo de expressões. O que, obviamente, não põe de todo em causa a igualdade de acesso a oportunidades que deve haver em todos nós. O que eu acho que deve primar, acima de tudo, é então o princípio de igualdade na diversidade, sem anular essa diversidade, sem queremos fazer tábua rasa dessa diversidade, porque é precisamente na diversidade e na diferenciação muito clara que conseguimos entender ainda melhor as forças de uns e de outros e como é que nos podemos harmonizar e como é que nos podemos combinar, consumar, integrar, para então criar mais e melhores coisas. E então é nessa criação de mais e melhores coisas deliberada que nós humanos então nos tornamos e mostramos verdadeiramente humanos, e então que entra a segunda dimensão do trabalho de percepção dos géneros, que na minha opinião é um trabalho fundamental para usarmos então de facto as nossas vivências para o nosso melhor, e que tem a ver com os formatos psicológicos ou psicoativos, e que tem a ver com a nossa iniciativa. Quando nós iniciamos coisas, essas coisas costumam ter uma determinada estrutura, um determinado padrão de se funcionar. E a forma como nós temos representado isso nas artes, eu convido, por favor, traz aqui as tuas questões, as tuas sugestões, perspectivas, tu que estás a assistir, alguma coisa que tu achas que faça sentido falares a este nível. Então nós sabemos que esses géneros se traduzem em determinado tipo de narrativas ou de histórias que nós vemos refletidas nos nossos filmes, nos livros que lemos, sejam de ficção, seja de não ficção. Há determinados formatos, há determinadas estruturas que fazem com que consigamos diferenciar a realidade, seja numa obra de arte, seja em nós mesmos, muitas das vezes através desses reflexos, porque é para isso que serve a arte. A arte serve para ativar alguma coisa em nós, serve para nós conseguirmos olhar para aquilo que se está a passar nas nossas próprias vidas através de um espelho que temos à nossa frente. Um espelho metafórico, obviamente, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa que nos despolete, gatilhe, qualquer referência daquilo que está a acontecer connosco ou daquilo que queremos que venha a acontecer. E então estas formas, a que chamamos géneros de história, e é nessa ótica fundamental que eu te queria convidar a refletir sobre aquilo que vais ouvir, nós podemos, então, alavancar pelo entendimento mais claro sobre como é que as nossas vivências agora e no futuro, aquilo que nós desejamos para nós, se podem encaixar em cada um desses formatos. E então eu escolhi, fiz aqui uma seleção
de alguns formatos da teoria da narrativa. Recorri aqui a algumas obras e, falando muito rapidamente, sem querer também alongar-me muito nisso, porque não é se calhar aquilo que mais te interessa. Mas então, eu fui ver aqui algumas obras. A obra de Robert McKee, se quiseres investigar, é o senhor que escreveu imensas pérolas de apoio a alguns dos filmes mais notáveis da indústria cinematográfica de Hollywood. E depois fui ver também os trabalhos de Sean Coyne, fui ver os trabalhos de Bernadette Giva, Alzine Bennett e vi também aqui a jornada do herói na ótica de Christian Vogler, que é mais simples do que, e mais comestível, por assim dizer, do que a do Joseph Campbell, porque é precisamente aquela que serve de base a muitos dos blockbusters e filmes de ação de Hollywood. Mas então, fazendo esta resenha muito rápida, para se quiseres ir ao Google e pesquisar algum destes autores ou referências e estudares para ti, eu não vou fazer então esse trabalho de apresentação dessas referências, com exceção de uma, que eu vou aqui destacar, por uma razão que depois já te vou explicar no final. Então, avançando para essas 7 referências em termos estruturais das nossas narrativas, ou então 7 tipos de género de história que eu acho que nos filmes que vejas, nos livros que possas ler e nas outras formas de arte baseadas na narrativa podem ajudar-te então a retirares significado para entenderes melhor como é que a tua expressão criativa autêntica se manifesta agora, já se manifestou no passado ou pode vir a manifestar no futuro. E então o primeiro tipo de género que eu gostava de destacar aqui é o género do mistério ou do crime. O género de história do mistério e do crime. Eu confesso que não sou grande fã deste género de história, mas propus-me e tenho ali perto para ler, para começar a ler, um livro que já há bastante tempo que ando para ler, que é O Conde de Monte Cristo, que é precisamente um exemplo deste tipo de género de história do mistério / crime. Então o que aconteceu foi que a personagem principal daquele romance de Alexandre Dumas, ou Alejandro Dumas, se preferirmos e passa a má expressão do nome original, então o que aconteceu foi que o nosso herói desta história foi condenado por um crime que não cometeu e depois decide não se ficar pela sua queda, por assim dizer, ilegítima por essa injustiça, e decide preparar-se e fazer justiça pelas suas próprias mãos, sendo que no final acaba por encontrar uma redenção ao abdicar da consumação da vingança que tinha planeado. E portanto isto é muito genericamente assim um spoiler de um livro que eu também ainda não li, conheço os contornos, já vi vários filmes, estou-me a lembrar de um filme com um autor bastante conhecido, que agora me está a escapar o nome, que gostei bastante e portanto decidi ver o romance e vou ler o romance, os 2 volumes publicados pela Relógio d'Água em 2017 e espero então passar um bom bocado então a entender as lições fundacionais que aqui estão e que eu já detetei à cabeça para a nossa expressão criativa autêntica e passam muito por isto. Então alguém suprimiu uma parte da nossa própria expressão autêntica de uma forma injusta e nós então ao lidarmos com as consequências e na sequência de decidirmos que não nos vamos conformar com o que aconteceu, vamos avançar além de um ponto de anulação ou queda. Portanto, este parece-me que é o primeiro passo, o primeiro género que pode ser útil para a vida de muitos de nós que ainda estão, digamos, sentados na vedação, como se diz na expressão popular em inglês, a decidir se avançamos ou não avançamos para dar aquele passo, fazer aquela iniciativa que sabemos que devemos fazer para então termos mais daquilo que já somos. Este é o momento em que, então, reconhecemos que o ponto onde nós estamos não é um ponto que nos representa. Muitas das vezes teve a origem numa decisão em que anulamos uma parte legítima da nossa expressão autêntica com base num receio de uma qualquer consequência que não acabou por acontecer. Aconteceu outra, sentimos o peso dessa consequência negativa, então estamos na disposição de ir mais além. E, portanto, este é o primeiro dos géneros que eu considero importantes para vivermos cada vez mais e melhor da nossa expressão, fazendo a ressalva, se não fiz do início, que estes géneros estão articulados.
então numa sequência de desenvolvimento e numa sequência evolutiva. Portanto, o que se espera é uma maturação do nosso próprio processo, do nosso próprio entendimento à medida que vamos progredindo nestes 7 géneros. E esta organização foi uma seleção que eu fiz, uma progressão que eu fiz, se quiseres, uma ascensão, então, que nós próprios podemos usar para rever, para revisitar, para filtrar e ressignificar as nossas próprias experiências, tantas experiências que vivemos no passado, como as experiências que estamos a viver no presente e aquelas que pretendemos vir a viver no futuro. E se quiseres, podes pensar nessa trindade, fazendo então aqui este parênteses, que já podia ter feito antes, mas faço agora, ainda estou perfeitamente a tempo. Temos então aqui esta trindade, nestas 3 óticas temporais, de base, por assim dizer, em que podemos, em relação ao passado, aperfeiçoar então as nossas memórias, entendendo melhor os fundamentos e os contornos daquilo que aconteceu. Depois podemos também lidar com o presente. E então, sem termos de esperar que as coisas, digamos assim, se cristalizem na nossa consciência, podemos ir logo ajustando os contornos dessa narrativa e gerando significados que fazem mais sentido para libertar possibilidades em nós, e a partir daí mais facilmente projetamos então o futuro e podemos então planear cenários e prever como é que podemos fazer acontecer, estabelecer determinado tipo de decisões a partir das quais então montar planos e ativar marcos de implementação deliberada e reiterada que temos vindo aqui a falar ao longo destas transmissões, e então que nos possam fazer tornar em realidade o futuro que desejamos. Continuando então e avançando para os outros géneros. O próximo género costuma ser um género evidente, que é o género da ação, que é o género típico, é o tema base, fundacional da construção narrativa, da teoria da narrativa, de acordo com essa perspectiva mais atual de como então as narrativas se articulam. É considerado o género fundacional e parte do princípio fundamental de que basicamente nós vamos em busca daquilo que pretendemos através da ação. Temos uma fase de tomada de consciência, de reflexão, de percepção de que devemos então fazer algo diferente. Então, o passo seguinte é precisamente fazer esse algo diferente. E, obviamente, que isso passa por agirmos primeiro para nos conhecermos depois. E parte, obviamente, daquela dualidade, daquela dança que já falámos aqui de reflexão-ação. Reflexão-ação. É o tempo da ação. O formato, o filme de ficção que me ocorreu aqui para propositar, por assim dizer, é Os Salteadores da Arca Perdida, de Indiana Jones. Penso que todos conhecemos ou podemos recordar. E basicamente, então, aqui o tema fundamental é que a arca que perdemos é então uma parte, muito provavelmente toda uma dimensão da nossa expressão autêntica que então está a sussurrar dentro de nós para ser recuperada, para poder então libertar o seu valor na nossa vida e para podermos então usar essas joias, essas riquezas que estão nesta arca metafórica em prol de então nos sentirmos mais entusiasmados, mais animados, mais inspirados, com mais vontade de fazer acontecer coisas novas em prol de nós e em prol dos outros, obviamente. Então é conhecer-nos em ato que vai fazer com que isso se cumpra. E este filme dos Salteadores da Arca Perdida, basicamente o que nos diz é que nós não vamos viver aventuras enfiados em livros ou sentados nos nossos sofás a ver Netflix ou outra coisa qualquer. O próprio Indiana Jones, sendo arqueólogo, ele, no entanto, era um arqueólogo ativo. Ele teve de colocar-se em ação para, então, conseguir fazer acontecer. E isso é a prerrogativa fundamental da descoberta e da ativação do género. Tem de ser ativado, tem de ser implementado e tomado em ação. E depois, a partir da combinação destes dois primeiros géneros, surge aqui uma lição fundamental da teoria da narrativa, que é o vilão conduz a história. Portanto, nós reparamos que no primeiro género há alguém ou algo, um vilão, mesmo que metafórico, mas por norma costuma ser personalizado em termos destas obras. Alguém fez alguma coisa ilegítima e então nesse ato há um movimento
que o herói faz, porque o herói não é uma vítima, a vítima conforma-se e fica por ali e pronto, não há mais nada a fazer e vai-se vitimizando e não é para essas pessoas que estou a falar, não é, certamente estás-me a ver, não és uma vítima. Portanto, então tomas a decisão de entrares em ação, vais dar os passos necessários a fazer para poderes lidar com a tua situação e depois, obviamente, isso vai conduzir-te a um tipo de género, que é o terceiro, que é o género do drama, que é precisamente quando existe uma acumulação daquilo que também se chama na teoria da narrativa de complicações progressivas. Então essas complicações progressivas o que vão fazer é que vais entrando numa teia cada vez mais ampla, cada vez mais complexa e em que vais vendo como não é fácil ou é bem mais complicado e complexo passares para o lado de lá do que aquilo que tinhas equacionado à partida. E o filme, que me ocorre aqui partilhar, é precisamente um filme que ilustra bastante bem este princípio, que é o filme Afirma, de Tom Cruise. Um filme já antigo, não sei se te recordas, de um jovem advogado brilhante que superou todos os desafios de acesso, estudou nas melhores universidades e depois é recrutado para uma firma de advogados com um processo bastante firme de seleção e depois as coisas vão se complicando e descobre que é uma sociedade que se envolve em atividades ilícitas e com múltiplos esquemas e crimes, incluindo sangue, a acontecerem. Portanto, é assim uma complicação imensa. E que o que acontece é quando nós damos passos de avançarmos e de nos enredarmos nas descobertas, vamos necessariamente lidar com oposições, com resistências, muitas das vezes internas. Não têm de ser vistas em filmes ou em blockbusters de Hollywood ou em romances, mas ajudam-nos a tomarmos então, como eu falei, essas obras como espelho, ajudam-nos a entendermos melhor aquilo que possamos ter vivido e ainda estar a viver nos seus contornos e conseguem-nos também libertar nuances das dinâmicas de como é que elas operam e de como é que fomos apanhados na curva ou nos colocamos na curva, nas curvas das nossas vidas, para usar uma expressão mais coloquial. E isso traz-nos um entendimento que reforça, na minha opinião, de uma forma absolutamente decisiva, o imperativo de consumarmos ainda mais esse heroísmo que é decidirmos a fazer o nosso melhor e que nos leva naturalmente para o quarto género, que é o género da educação. O género da educação. E que me ocorre aqui o filme Dangerous Minds, ou Mentes Perigosas, protagonizado por Michelle Pfeiffer. Também um filme já um tanto ou quanto antigo, mas um filme muito famoso. Um filme de uma professora que, de facto, consagrada à sua profissão, consagrada à sua missão, decidiu aceitar um emprego mal amado, por assim dizer, numa escola bastante problemática e então lidar com um conjunto de alunos com pretensas dificuldades de aprendizagem e fazer deles mentes críticas, mentes capazes de, no final daquele ano letivo, escreverem uma obra com os seus próprios contos e passarem por todo um processo de desenvolvimento, então, da sua capacidade cognitiva, crítica, de apreensão e de lidarem com a realidade, de reconhecerem as dificuldades na realidade em que viviam, na realidade altamente desafiadora dos bairros mais difíceis dos Estados Unidos da América, naquele caso daquela localidade, não me recordo se era o Bronx, exatamente. Mas a ideia fundamental que me fica deste filme, então, aqui para a nossa trajetória propositada é, então, perante as dificuldades, as adversidades, as barreiras do contexto, dos relacionamentos, das instituições, da socialização, da sociedade como um todo, que não facilitam a expressão do nosso melhor. Então, vamos em busca das fontes, vamos em busca das possibilidades, vamos em busca das estratégias de aprendizagem que nos vão permitir, então, libertar o entendimento que precisamos para dar a volta e para, de facto, vivermos o nosso melhor, prosseguirmos no nosso melhor e não desistirmos.
o que acontece nesta fase é quando já estamos em plena travessia, prestes a entrar em plena travessia, e então há aquela convocatória de vamos de facto fazer a travessia até ao fim. Whatever it takes, como também se pode dizer, e eu já usei esta expressão aqui noutra transmissão, em inglês. E acontece também, é nesta altura que temos de ser muitas das vezes honestos e dizermos não, eu não estou pronto ou pronta para fazer whatever it takes. Não quero dar o extra de esforço que isso implica, por um motivo ou por outro. E pode ser a decisão certa, eu não sei. Eu acredito que se é uma decisão que reflete a tua expressão autêntica, é uma decisão certa. Se é uma decisão tomada com base no tipo de género seguinte que vamos abordar, é uma decisão certa. Se não, não é. Se é uma decisão que não emana precisamente do género seguinte, que é o género do amor, então não é uma decisão certa. Porque, por definição, e se quisermos simplificar imenso a nossa vida, só existem dois tipos de decisões que podemos tomar na vida. Decisões que tomamos com amor e decisões que tomamos sem amor. E se procurarmos tomar mais das primeiras e menos das segundas, estamos a vencer o jogo, independentemente daquilo que seja a aparência ou os contornos externos daquilo que estamos a decidir. É assim que acontece. E então, neste género de amor, já integramos então as lições de educação e conseguimos reconhecer aquilo que é de facto mais importante, e o que acontece é que parece que o universo se une, não para nos tramar, mas para nos ensinar a amar, e então temos a oportunidade de partilhar, ou de libertar, ou de encarar novos desafios de como podemos expressar mais e melhor do nosso amor. E o filme que me está aqui a ocorrer é o filme A Cidade dos Anjos, um filme que também deves conhecer. Um filme com Nicolas Cage e Meg Ryan, e este filme basicamente é uma ode ou um convite à maneira de Hollywood, evidentemente, mas é um convite de como aprendermos a amar e um convite à reflexão sobre todo o espectro daquilo que é amor, apresentado num formato romantizado ao Hollywood, evidentemente, mas no fundo é esse dilema de um anjo que se apaixona por uma humana e que então equaciona se vai ou não perder a sua imortalidade para, consumando esse amor, então abdicar da sua imortalidade em prol então de viver essa consumação também na carne daquilo que é um amor que ele já vivia de uma forma universal e não pessoal, de uma forma mais pessoal. E claro, é um filme, e todos estes géneros obviamente não há aqui categorias puras. Aposto que se refletires e estás a pensar neste momento, não há aqui um género que toca apenas num, porque é precisamente estes filmes e estas obras, estes romances, como o primeiro era um romance, mas também tinha partes de amor, e os géneros combinam várias linhas narrativas de outros géneros. Os filmes e os romances combinam várias linhas narrativas de vários géneros diferentes, e como são classificados por géneros, são fundamentalmente através daquela que é a linha principal, o fio condutor da trama. Mas então, somos convidados aqui neste género então a rever que tipo de sacrifícios é que podemos fazer por amor, e se estamos de facto a aplicar o significado, a etimologia da palavra sacrifício, que aponta para um sacro ofício, ou neste caso, uma execução sagrada, uma execução santificada. E o que é sagrado? É algo pelo nosso melhor. Lá está. Vai tudo bater ao mesmo. É algo pelo nosso melhor. O sagrado é o nosso melhor, é pela nossa natureza superior, é pelos nossos ideais e por algo que vale a pena viver, por algo que nos representa no nosso melhor e que fica. Então, para contar a história, quando nós passarmos. E para contar a história não necessariamente para ficar escrita em livros de história, mas como também se dizia num outro filme que eu não incluí aqui, mas podia
podia estar, por exemplo, também no género da ação, no género do drama, ou no próprio género do mistério e do crime, mais da parte do crime, que é o filme O Gladiador. E ele dizia, a personagem principal, representada pelo Russell Crowe, o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. What we do in life echoes in eternity. E então é esta ideia de que o amor é a grande lição que todos vimos aqui para aprender a viver através de tudo aquilo que façamos, incluindo e fundamentalmente e principalmente na busca do nosso propósito. E então é esse amor e a busca desse amor e os trabalhos com esse amor que nos vão permitir passar para o género seguinte, já só falta um depois deste, que é o género da redenção. E o género da redenção é quando nós passamos a reconverter tudo aquilo que fazemos em prol de libertar o melhor que há de nós e outras facetas desse amor, mesmo que não sejam expressas como tal, facetas que então exprimem o melhor da nossa natureza humana. E o filme que me ocorre aqui é um filme maravilhoso, é Os Condenados de Shawshank. Um grandíssimo filme, considerado um dos melhores filmes de sempre, ou penso que numa sondagem foi considerado o melhor filme de sempre em Hollywood a não ganhar um Oscar. Filme com Tim Robbins e Morgan Freeman. Então, também ele podia ter sido enquadrado aqui noutro género qualquer, porque aqui então o que acontece é que Tim Robbins é condenado, se bem te recordas, se recordas o filme, foi condenado por um crime que não cometeu, pela morte da sua esposa. E então passa por momentos muitíssimo difíceis, mas no final consegue preservar a sua esperança, a sua capacidade de estar num futuro melhor e preservar imensos valores humanos fundamentais, como a amizade, que é uma forma de amor também. Os gregos chamavam-lhe filia, como um dos tipos de amor. O amor genuíno por um amigo é dos amores mais libertadores e significativos que se podem viver. É um amor que tem muito menos exigências, tem muito menos, talvez, requisitos e às vezes caprichos, que na realidade não são expressões do amor, mas são expressões da nossa insuficiência em viver o amor nas suas dimensões mais elevadas, que existem então nos relacionamentos românticos ou íntimos, não existem nos verdadeiros relacionamentos de amizade. E também sabemos quão raras podem ser as verdadeiras amizades. Mas então aqui, nestas tramas de redenção, nós podemos tomar as decisões de voltar a face daquilo que nós achávamos que estava irremediavelmente perdido, daquilo que nós achamos que já não era possível ser vivido. Nós podemos usar este tipo de narrativas para reconhecer que perante as dificuldades podemos sempre dar um contributo significativo, por mais insignificantes que pareçamos. Isto leva-nos naturalmente para o sétimo e último do género de história que eu queria partilhar contigo hoje, que é o género do retorno. Eu chamei-lhe o género do retorno, associado àquilo que também se pode chamar da jornada do retorno. E precisamente a grandíssima obra, a maravilhosa obra, grandíssima em essência, mas reduzidíssima em conteúdo, olha só a finura deste belíssimo livro, O Homem que Plantava Árvores. Este livro é maravilhoso. É um conto de Jean Giono. É um conto que tu consegues ler facilmente em 1 hora. Mesmo a sublinhares ou a fazer... No máximo em 2 horas tu lês este conto. É um conto imenso. É um conto pleno de... Eu já falei neste conto aqui, noutra transmissão. Basicamente relata a história de um homem viúvo que, tendo perdido a sua família nuclear, viveu o resto da sua existência em ermitismo, sozinho, numa terra inóspita, em França, e decidiu consagrar as últimas décadas da sua existência a plantar árvores para reflorestar toda aquela região. E este conto, e eu não vou dizer mais nada para não fazer o spoiler, ou não estragar, melhor dizendo, fazendo o spoiler sem estragar, este conto relata precisamente isso mesmo. E é inspirado, diz aqui na contracapa, é inspirado em acontecimentos verdadeiros.
O Homem que Planta Árvores é uma história inesquecível sobre o poder que o ser humano tem de influenciar o mundo à sua volta. E é um livro absolutamente extraordinário. Narra a vida de um homem e o seu esforço solitário, constante e paciente para fazer do sítio onde vive um lugar especial. Com as suas próprias mãos e uma generosidade sem limites, desconsiderando o tamanho dos obstáculos, faz do nada surgir uma floresta inteira, com um ecossistema rico e sustentável. É um livro admirável que nos mostra como um homem humilde e insignificante aos olhos da sociedade, lá está, a viver longe do mundo e usando apenas os seus próprios meios, consegue reflorestar sozinho uma das regiões mais inóspitas e áridas de França. Continua a ser lido por milhares de leitores em todo o mundo e a servir de inspiração, transformando a sua relação com a natureza e fazendo-os acreditar na sua própria força interior. E fazendo-os acreditar na sua própria força interior. E é para isto que servem as histórias, meus queridos, minhas queridas. É para isto que servem as histórias. Para nos fazerem acreditar na nossa força interior, na nossa capacidade de persistir, na presença dos obstáculos. É para isso que servem estas formas, estes formatos das vivências que podemos viver, a que se convencionou chamar géneros de história. É para isso que eles servem. E a nossa atenção consciente e deliberada sobre estas possibilidades nos filmes, nas obras, nos livros, nas pinturas, nas culturas, nas músicas, seja quais sejam as formas de arte com que a gente contacte, sobre os nossos próprios processos, essa luz que elas projetam sobre aquilo que vivemos no passado, estamos a viver no presente ou queremos vir a viver no futuro. Pois eu acho que é uma luz. É uma luz que nos pode servir de farol, nos pode servir de guia, nos pode servir de inspiração para irmos até onde precisamos de ir. E para muitas das vezes conseguirmos continuar apenas a pôr o passo, o próximo passo, aquele passo que a vida pede que nós demos, e a ter aquela coragem de persistir nos vales, nos desertos, nas travessias, que essa mesma vida nos convoca. E a sermos aquilo que gostaríamos de ver à nossa volta e a termos fé. E a termos fé que aquilo que é para nós não nos vai passar ao lado. E por hoje é isto. Eu espero que então possas olhar para as histórias e para as narrativas em ti e fora de ti com olhos cada vez mais apurados, com olhos cada vez mais... olhos, ouvidos e todos os sentidos cada vez mais sintonizados com aquilo que verdadeiramente importa para ti e para nós, e possas trazer essa magia para todos beneficiarmos dela. E por hoje é isto. Namasté. Até amanhã.